Oi, meu povo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Meu nome é Janiele Azevedo, sou tricologista, farmacêutica, terapeuta capilar e cabeleireira. Hoje é um prazer estar aqui com essa maravilhosa Laíse Fernandes, minha convidada no nosso primeiro podcast, né? O podcast ele vai ser direcionado à nossa mentoria voltada para profissionais na área da beleza e saúde capilar. E eu estou muito feliz de você ter recebido o nosso convite. Seja bem-vinda, Laíse Fernandes. Eu que agradeço, né? Me sinto honrada pelo convite. Primeiro de estar voltando para João Pessoa, né? Depois de 13 anos que eu saí daqui. E para mim é uma honra estar com você. Eu acompanho o seu crescimento, o seu sucesso. E eu tenho certeza que você vai poder acrescentar na vida de muitos profissionais da área da beleza. Muito feliz em tê-la aqui, tá, Laíse? Então, Laíse, como falei, é uma honra tê-la aqui. Admiro sua história, sua trajetória. Acompanho você, eu acho que há mais de 15 anos, né? Sei tudo que você passou, vivenciou. E dentro da mentoria, vamos trabalhar com profissionais que precisam se posicionar, que precisam aprender a cobrar certo, que estão focados ainda naquela visão de que não pode, de que não consegue, mas que eu sei que eles têm esse potencial e que eles precisam enxergar isso neles. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Eu quero que você fale um pouquinho da sua história de sucesso, né? Que eu sei que não foi fácil, assim como a minha, como a de cada pessoa que vai estar assistindo esse podcast. Então, fala um pouquinho da sua trajetória, que eu sei, né, que não foi fácil, mas que foi linda, que tem sido uma trajetória de sucesso. Verdade, Jan. E aí você falando, em poucos segundos passa um filme na minha cabeça, tá? Eu comecei a trabalhar na área da beleza, né, com 17 anos. Com 17 anos, eu fui trabalhar numa loja de cosmético que era referência na minha cidade, Maceió, Alagoas, que se chamava Boutique do Cabeleireiro. Na época eu tinha terminado os estudos, tinha prestado vestibular, não tinha passado. E o meu pai não queria me ver ociosa em casa. E aí o meu pai conhecia os donos da loja, porque meu pai na época era fotógrafo. Meu pai sempre empreendeu, meu pai era empreendedor de rua mesmo, assim. E aí o meu pai foi falar com os donos da loja pedindo para eles me empregarem na loja deles, porque não queria ver a filha ociosa em casa. E aí eles falaram, não, a gente só pega pessoas com experiência. E aí o meu pai falou, não, mas olha, eu vou pagar o salário dela, só contrata ela que eu quero que ela tenha essa experiência. E aí a dona, então se você vai pagar o salário dela, pode mandar ela amanhã para cá, para a loja, né? E aí eu lembro, Janiele, como se fosse hoje, assim, o meu encantamento por essa área, sabe? O cheiro da loja para mim era diferente. Eu vim de família pobre, então assim, a gente comprava shampoo do supermercado, né? A gente não era pessoas que frequentavam salões de beleza. Na verdade, eu acho que há mais de 25 anos atrás, a maioria das pessoas não tinham essa frequência de ir no salão. Iam no salão mais quando tinha uma festa, quando era uma ocasião bem especial. Não era algo muito comum, né, na época. E aí eu fui descobrir esse mundo dos cosméticos e simplesmente me apaixonei. Meu pai não precisou pagar meu salário, graças a Deus eu me paguei, né? Então, assim, eu me descobri naquela empresa e eu era, assim, viciada em ler rótulos. Porque eu sabia que eu precisava entender daquilo que eu ia vender. Então, é extremamente importante, se você desejar algo para a sua vida, você estudar sobre isso. Então, se naquele momento eu estava sendo contratada como vendedora, eu precisava entender daquilo que eu vendia para que eu vendesse de forma mais assertiva. E assim super funcionou. De que forma eu atendia o cliente? Eu ouvia a necessidade dele. E além da necessidade dele, eu tinha uma expertise de criar necessidades. Através da conversa, eu conseguia extrair aquilo que aquele cliente precisava, que ele nem sabia. Então, foi algo assim, uma experiência gigante na minha vida, né? E graças ao meu desempenho, eu recebi uma proposta para ser gerente dessa loja. Na época, quando eu recebi a proposta, eu não pensei duas vezes. Eu já fui e me matriculei numa faculdade de marketing, gestão de marketing e varejo. Porque eu sempre entendi que para que a gente conseguisse
alcançar voos mais altos, a gente precisa investir, né? Então, assim, às vezes a gente quer chegar em um determinado lugar, mas a gente não quer fazer investimento. E para que a gente consiga realmente alcançar aquilo que a gente deseja, a gente precisa investir. Então, eu lembro que eu fiz a faculdade e consegui aplicar aquilo que eu estudava na época na loja que eu trabalhava. E era algo assim extraordinário, era uma loja gigante, tinha mais de 30 funcionários, fora promotoras, né? Porque hoje as lojas de cosméticos, vocês veem que cada marca tem uma promotora. Então, eu sempre tive o hábito de proporcionar, né, através da minha gestão, na época, muitos treinamentos. Então, quando a dona da loja dizia, vai chegar tal marca, eu falava, vai ver um treinamento para a nossa equipe, porque isso para mim é muito importante. Então, quanto mais você tem, né, pessoas treinadas, quanto mais você treina, melhor você se torna. E aí, isso acontecia na época, né, na empresa, e eu simplesmente amava. E graças a Deus eu cheguei no momento que eu falei, agora eu quero ter o meu negócio, né? Agora eu quero empreender. E eu lembro que meu olho brilhava. E aí não fazia mais sentido. Graças a Deus eu saí num dos melhores momentos, no sentido assim, sabe quando você sai bem de um lugar, que você sai sendo aplaudida? Com portas abertas. Exatamente, foi assim que eu saí. Então, assim, eu tive total apoio. E por ter essa gratidão imensa a essas pessoas que me acolheram, que me deram oportunidade, eu não quis montar a minha empresa em Maceió. Na qual eu teria toda a facilidade. Sim. Por quê? Porque eu já tinha uma clientela. Né? Eu trabalhava há 8 anos. Né? Exatamente. Você foi mais desafiadora. Com certeza. Só um ponto, Laís. Sim. 2 coisas que você falou que eu achei bem interessante. Que já é um start aí para as pessoas que já estão assistindo o podcast também. Uhum. Você falou aí que para você ofertar algo melhor e positivo para o seu cliente, você teve um hábito de ler rótulos. Sim. E sabemos que na área da beleza, o profissional cabeleireiro, ele não gosta, né? Então, fica aquela coisa muito mecanizada dentro do que é passado para ele, com técnicas, com cursos que eles fazem e ficam sempre dentro daquela bolha. Sim. Então, isso é algo importante, se dedicar a ler, a aprender, a tirar dúvidas, a não aceitar sempre a mesma coisa. É claro que os técnicos, eles estão nas linhas para sempre trazer algo de melhor, de positivo, até porque eles trabalham com aqueles produtos para desenvolver o que for de melhor para o público deles, os clientes, os cabeleireiros. Mas sempre ler, buscar, estudar, isso é algo muito positivo. E a segunda foi a questão do investimento em você mesma, Sim. Né? Que eu acho isso muito positivo. Que as pessoas olhem para si mesma e vejam onde precisa melhorar. Hoje temos a internet, cursos online, temos cursos presenciais, onde as pessoas podem investir, e não só investir, mas sair de dentro dessa bolha, pegar esse conhecimento que foi adquirido no curso, ou online, ou presencial, e realmente fazer com que aconteça essa mudança. Um cabeleireiro, ele não pode, vou ser cabeleireiro pro resto da vida. Só vai ser um cabeleireiro pro resto da vida se continuar com essa mentalidade dessa forma. Então, assim, eu comecei na sala de casa, com 2 filhos pequenos, um salão super simples, né? Eu fecho os olhos e eu vejo o meu salão. Era um salão que eu olhava assim e dizia, é o meu, né? Uhum. Era um salão, um lavatório daqueles bem antigo, Sim. Preto, comprido assim. Quadrado na época. A minha bancada era uma bancada de madeira colada na parede. A minha vitrine era aquelas estantes de vidro que tinha várias divisões. Sim. Né? Eu acho que você não me conheceu ainda nessa época. E na época que eu montei Mas eu acho que eu vi a foto, viu? Acredito que sim. Na época, eu tinha R$2.000 para investir no meu salão, que foi o dinheiro de um seguro-desemprego que recebi. E quando eu montei o meu salão, eu não tinha mais dinheiro para comprar um espelho. Eu peguei o espelho do banheiro da minha mãe e coloquei no meu salão. Olha. E aí fui trabalhar, fui estudar, mas sempre queria mais. Eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ser tricologista, de me formar, de ser alguém vista, reconhecida. Mas para isso eu corri atrás, assim como você. Pode continuar. Exatamente. E algo que eu vejo, assim, que é interessante que você, na sua fala agora, é que, por exemplo, você fez o seu melhor com aquilo que você tinha. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, às vezes,
né? Eu não gravo vídeo porque eu não tenho um iPhone. Eu não gravo vídeo porque eu não tenho o melhor cenário, né? Então, às vezes a gente fica achando desculpas. E aí, essas desculpas, elas atrapalham a sua vida, né? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essa é a verdade. Então, quando a gente quer algo de verdade, a gente precisa sair da zona de conforto e não se preocupar com o que os outros vão pensar. Porque, por exemplo, se você fosse pensar o que suas clientes iam achar porque você estava pegando um espelhinho do banheiro para colocar no seu salão, será que minhas clientes vão achar o quê? Você nunca teria evoluído e nunca teria chegado aonde você chegou. Então, eu acho que é o foco daquilo que é você saber aonde você deseja chegar. E quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, nós precisamos ter pessoas como você que trilharam esse caminho e que sabe por onde andar. Porque um mentor, né, ele, na verdade, ele está abrindo caminho para as outras pessoas. Porque você sabe por onde ir, por onde não ir, o que dá certo, o que não dá certo. Já tem toda uma vivência, né? Exatamente. Já quebrou a cabeça várias vezes, não desistiu, porque não é fácil, sim, né? Sim. Como eu falei, comecei com 2 filhos pequenos, uma filha de 4 e um rapazinho de 6. E não foi fácil. E ali eu tinha um sonho, né? E fui em busca dele. Mas se a gente contar, tanto eu quanto você, a nossa trajetória, por onde você passou, o que você fez, quando você perdeu tudo e recomeçou. Fala um pouquinho sobre isso, Larissa, porque começar é bom, é mais fácil. Sim. Mas recomeçar, não. Recomeçar requer mais força, mais energia, acreditar mais. Como você falou, tem pessoas que algo dá errado, pegar a sua fala e acha que aquilo ali não é para você. Exatamente. Mas você tinha um propósito no seu coração e você sabia que era para você e você correu atrás. Fala um pouquinho sobre isso porque eu acho bem importante. Falo sim. Só para não perder o gancho, mas vou falar rapidinho. Na época que eu saí de Maceió, eu resolvi empreender aqui em João Pessoa. E foi um desafio gigante. Por quê? Porque eu não conhecia os cabeleireiros, eu não sabia andar em João Pessoa. Tinha caminhos, na época não era tão comum o GPS, né, como é hoje. Eu lembro que tinha caminhos que eu fazia, que depois eu descobria que era tão pertinho, sabe? Eu fazia uma volta gigante, porque aqui tem BR e tal. E aí depois, meu Deus do céu, como é que eu fazia essa volta? E aí foi tão desafiador esse meu projeto, mas me fez crescer tanto. E aí eu lembro que o meu primeiro evento aqui em João Pessoa, eu fiz com um mês que eu estava morando aqui. Nós colocamos 120 pessoas. Foi, assim, extraordinário, sabe? E eu, assim, tenho também muita gratidão na época. Eu tive muito suporte do Sebrae. O Sebrae, ele está sempre presente, nos apoiando os pequenos empreendedores. Isso. Então, eles me cederam, na época, o auditório do Sebrae para fazer esse evento. E, para mim, foi uma bênção, porque, imagina, eu não tinha dinheiro. Na época, eu comecei com um dinheiro emprestado para começar o meu negócio. E não era muito dinheiro, era pouco dinheiro. E aí, as coisas foram fluindo, tudo foi dando certo. Eu comecei... Depois desse evento, a explodir. Um segundo que eu fiz, a gente tinha quase 300 pessoas, que a gente teve que colocar cadeiras no auditório. Que, inclusive, foi nesse segundo que eu conheci você. Exatamente. Eu não sei se você se recorda, mas era algo surreal. Sim. Tinha gente por tudo que era lado. Na época, o diretor do Sebrae, ele pediu para dar uma palavra, porque ele nunca tinha visto aquele auditório tão cheio como naquela época. Verdade. Na época, eu conheci você através de alunas que foram para esse seu primeiro curso e falava assim, na época eu era professora do Senac, professora da Embeleze aqui em João Pessoa, e eu tinha muitas turmas naquela época, e na minha vida corrida eu não fui ao seu curso. E aí chegaram em sala de aula, professora, conhecemos uma linha, uma técnica, que a sua cara, ela fala super bem isso, que ele tem muito conhecimento. E através dos alunos, porque não foram 1 ou 2, foram vários, eu comecei a ter curiosidade de conhecer quem era a Laís. E aí, no seu segundo evento, eu estava. E, assim, foi algo realmente diferente, fora da curva, dentro do que eu já tinha visto aqui em João Pessoa. E não foi diferente até hoje. Laís só vem crescendo. Os cursos dela são fora da curva até hoje.
E é isso, sucesso sempre, você. Amém. E aí, o que acontece, né? Esse sucesso foi aumentando, a gente começou a ter equipe de vendas, eu cheguei a montar uma loja aqui em João Pessoa. E num dos momentos que eu achei que ia ser um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Que foi um momento que eu descobri que estava grávida. Passou um tempo e, infelizmente, eu tive algumas turbulências no meu relacionamento e cheguei a me separar quando a minha filhinha nasceu, com 2 meses de vida. E por não ter família em João Pessoa, eu optei por vender tudo, né? E voltar para Maceió, para perto da minha família. Mas esse vender tudo, como a gente tinha praticamente acabado de montar a loja, imagina um investimento para você montar uma loja. Né? Eu vendi tudo e fiquei sem nada, essa é a verdade. Né? Então, eu voltei para Maceió com uma bebê de 2 meses, sem dinheiro, sem nada. E um sonho frustrado, né? Exatamente, que é exatamente o que a gente estava conversando, né? Porque o recomeço é muito difícil. E você, quando você passa por um momento como o que eu passei, você se questiona muito. Se isso é para você, se realmente, né? E eu lembro que eu tinha certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Sim. Isso faz meu coração bater mais forte, né? A área da beleza, trabalhar com cosméticos, organizar eventos, isso me faz feliz. Não parece que é um trabalho, sabe, Janiele? Então, assim, tudo que faz com que a gente se sinta tão bem a ponto de nem parecer que é trabalho, é o que Deus tem para você. Eu vejo muito dessa forma. Eu falo que quando você faz o que ama, né? Tudo é diferente, porque eu vejo que também tem muitos profissionais que entram na área da beleza ou da terapia capilar ou da tricologia por dinheiro. Sim. O dinheiro ele é fundamental, ele é necessário, você precisa dele, Sim. Você tem que aprender, né, a lidar com ele, mas você também precisa fazer com amor, né? Tudo Exatamente. que você faz. Tudo que a gente faz com amor flui de uma forma diferente, essa é a verdade. E aí eu tive que recomeçar. Esses dias eu comecei a fazer exercícios físicos e estou com personal. E eu tive algumas viagens de trabalho e digamos que eu parei assim mais de uma semana de ir para a academia. E aí eu tive que voltar. E essa volta foi tão difícil. E aí eu conversando com o meu personal, que ele é bem experiente, ele falou: Laís, o recomeço é muito mais difícil. E aí é isso que eu tenho para falar. O recomeço é muito mais difícil. Porque você meio que está dilacerado, sabe? Uma coisa em você fala, meu Deus, eu vou começar tudo de novo. Né? Mas o que eu tenho para falar é que se é realmente isso, se isso que você está aí, você que está assistindo esse podcast, se isso que você faz hoje faz seu coração bater mais forte, se você vê sentido, se tem propósito, só segue. Eu não tenho dúvida do seu crescimento. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembro que eu recomecei do zero, sabe? De salão em salão, em Maceió, porque eu tinha passado mais de 4 anos fora. Estava fora do mercado. Sim. E na época que eu trabalhava, eu não visitava clientes. Então, assim, eu ficava dentro da loja. Então, eu fui conhecendo os cabeleireiros, né? Os novos, os antigos, tipo, quando me viam no salão, aquela felicidade. Então, esse recomeço não foi fácil. Uma nova rotina. Exata. E agora, mais do que nunca, né? Com uma bebezinha, né? Nos braços, no colo. Voltando para casa de pai e mãe. Que não é fácil, né? Então, assim, imagina, eu tinha meu canto, minhas coisas do meu jeito. De repente, você volta e não volta sozinha, né? Então, assim, foi muito desafiador para mim. Mas foi um momento de crescimento, assim, extraordinário. E eu lembro que para eu conseguir realmente... recomecei, voltei a trabalhar, voltei a fazer eventos, as coisas foram fluindo. Mas eu notava que eu precisava de algo mais, sabe, Janiele, naquela época. E eu lembro que tinha uma ex-coordenadora de curso minha, que ela, eu sempre admirei muito ela. E eu comecei a segui-la no Instagram e ver que ela começou com mentoria de carreira. E aí eu falei, cara, sabe quando você sente um desejo forte? Porque eu já sabia que ela tinha trilhado um caminho. E eu lembro que, como se fosse hoje, né? Aí eu fui falar com ela e olha, eu queria muito fazer sua mentoria. Ela já me conhecia, ela era coordenadora da minha faculdade. Eu estou voltando para Maceió, já fazia um tempinho que eu estava, mas eu ainda não estava
Sabe quando seu coração ainda não está naquele lugar e eu precisava ajustar algumas coisas? Sim. E às vezes a gente vai precisar investir para ajustar algumas coisas. Verdade. Na época eu precisei investir em terapia. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida. Mas naquele momento eu precisava. Eu precisava para me reencontrar, entendeu? Nessa nova fase da minha vida, como mãe solo, com esse recomeço. Então, às vezes, quem está assistindo aí o podcast precisa entender que para você ir para o próximo nível que você tanto deseja, você vai precisar fazer investimentos. Com certeza. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu falei com ela, quando ela me falou o preço, ai meu Deus. Sabe aquela coisa assim? Eu vou, não vou, eu pago ou não pago? Exatamente. Vale a pena ou não vale? Isso, e né? se eu pagar e não der certo? Isso. Então, vem aqueles questionamentos. Jan, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como me ajudou ter um norte? Como abriu a minha mentalidade? Na época, eu só trabalhava com uma marca. E eu tinha uma visão muito fechada. Eu achava que era só com aquilo que eu ia dar certo, porque eu já tinha dado em outro momento. Então, eu não queria desapegar daquilo. Tem uma imagem que eu vejo, às vezes, passando no Instagram, que eu recentemente fiz até uma palestra sobre vendas e coloquei, que é uma menininha com um ursinho pequeno e Deus falando com a menininha, pedindo esse ursinho pequeno, com ele com um grande, enorme atrás dele, querendo o ursinho pequeno para entregar o gigante para a criança. Só que a criança era muito apegada àquele pequenininho e aí não queria soltar. E Deus dizia, confia em mim. E eu acho que nesse momento da mentoria, a minha mentora na época, ela me fez enxergar o meu potencial. Você não percebe que você tem tudo isso? Ela começou a abrir a minha mentalidade de uma forma que você não tem noção. Eu saí daquilo ali diferente. Eu acho que a gente fez, na época, eu não lembro se foram 6 reuniões, algo assim. Janiela, eu mudei completamente. Você não tem noção. Durante o mesmo mês, eu já peguei outra marca para trabalhar. Já abri minha mentalidade. Em pleno mês de dezembro. Quem é distribuidor de alguma marca vai dizer, essa mulher é louca, porque ninguém pega nenhuma marca nova em pleno mês de dezembro. São todas de recesso. De recesso. Uhum. Minha primeira compra nessa marca foi no mês de dezembro. Porque eu falei, eu não vou mais esperar. Eu não vou mais procrastinar. Eu vou começar hoje, agora, né? Isso. E eu já estava sangrando. Eu já estava sangrando com o que eu estava... Sabe aquilo que eu estava me agarrando? Estava doendo, estava me machucando. Eu precisava soltar, só que eu estava com medo. E aí, através desse direcionamento, eu consegui entender o meu verdadeiro potencial. Eu já sabia, mas estava adormecido, sabe? Pelas frustrações, às vezes a gente esquece o nosso potencial, o nosso real valor. Quando você fala na questão da mentoria, olha como uma mentoria, como alguém te direcionando, faz uma diferença. E muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer de que alguém tem um potencial, tem um conhecimento, tem uma trajetória diferente da nossa e que pode nos dar a mão. Exatamente. Né? Então, a gente se prende a isso. Acho que a gente estava até comentando também sobre isso, de profissionais que não abre a mente para aprender com outro profissional. Sim, sim. Então, todos os dias aprendemos. Então, se eu tenho uma pessoa que pode me direcionar, mostrar o caminho, me dar um norte, isso vai ser maravilhoso. Porque não só depende daquela pessoa, vai depender de mim também. Totalmente. Né? Porque ela vai ser um espelho. Né? Ela vai dizer, olha, o caminho é esse, sim. Você vai trilhar assim, você vai fazer assim. Não vai ser fácil. Principalmente quem está começando do zero. Sim. Porque vem o novo. Sim. E todo mundo tem medo do novo. Mas isso é real, isso acontece. Agora, eu sempre falo, só depende de você. Né? Para que você chegue no topo da montanha, só depende de você. É não dar ouvidos. Você pode ter ajuda. Com certeza. Mas você que vai subir. É você. Janiele, eu quero saber um pouquinho sobre essa mentoria aí, né, que você está lançando, que inclusive eu quero muito participar. Sim. Eu falei, é de verdade. Porque eu tenho acompanhado esse seu posicionamento e tem me chamado muita atenção. Os seus vídeos, a forma que você se porta, né? A postura. Gente, a postura dela no podcast, vocês vão ver, e no vídeo tá diferente da minha, viu? Então, assim, eu queria muito saber como acessar essa mentoria, como é que ela vai funcionar. Me fala um pouquinho dela.
Então, Laís, aproveitando o podcast, estamos lançando uma mentoria que vai realmente alavancar a sua história, a sua trajetória, o seu posicionamento, a ensinarem as pessoas a se posicionar, a cobrar certo, a criar o seu valor, a sair da chamada síndrome da mão de obra, né? Porque as pessoas estão muito presas a isso. Ao operacional. Ao operacional. Ah, porque eu faço a melhor mecha, porque eu uso o melhor produto. Gente, não é sobre a mecha, não é sobre o produto. Você é o profissional. Você precisa se posicionar, você precisa se gerar valor para que as pessoas enxerguem esse valor em você. Como falamos várias vezes no nosso podcast, a questão de posicionamento foi essa minha virada de chave. Quando eu aprendi que eu deveria me posicionar, gerar valor para que as pessoas olhassem uma Janiele diferente, foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Então, eu quero trazer isso para essas pessoas. A minha vivência, quando eu falei aqui de pessoas que usavam chinela havaiana, o cabelo mal arrumado, eu era uma dessas. Você me conheceu. Sim, sim. Então, assim, eu vejo realmente uma Janiele antes e uma Janiele hoje. E não é só sobre roupa. Não. É sobre como você vai se posicionar e como você vai gerar valor para conseguir esses resultados, isso né, mesmo. Janiele? As pessoas chegam até você e já vem esse valor. Elas não vão te pedir desconto, elas não vão atrás de preço, elas vão até você por questões de valor. E valor é diferente de preço. E sabe uma coisa interessante, que eu tenho certeza, né, que está na sua mentoria, que às vezes você acha assim, não, mas eu não tenho cliente que paga não, esse valor não. Tem. Além de você ter, pode ser que para esse próximo nível você tenha clientes diferentes. Então, assim, você vai atrair o público que você deseja, né? Porque às vezes tem gente que fica achando assim, não, minha cliente, ela paga não. Paga. E as que não pagarem, você vai deixar ir, e Deus vai mandar outras. Com certeza. Aquelas pessoas que você acha que não paga, elas pagam. Sabe por quê? Elas podem não pagar, elas podem não pagar no primeiro momento. Ah, porque Janiele mudou. Porque Janiele agora é mais cara. Não, Janiele agora tem valor. Janiele aprendeu a se posicionar. Então, aquela que foi, ela volta. Porque ela vai ver o valor que foi gerado. Então, ela quer experimentar. Você é a prova disso, né? É, ela quer experimentar. Quando eu mudei, muita gente não veio. Hoje elas estão. Voltaram todas. Então, assim, tudo depende do seu posicionamento. Que massa. E é isso, é gerar valor. Outro dia, eu ouvi uma frase assim, eu estava no local e a pessoa falou assim, nossa, tá tão parado o movimento. Aí uma outra pessoa falou assim, realmente, tá, as pessoas estão sem dinheiro, tá apertada, tá isso, aquilo. Uma pessoa falou assim, aprenda uma coisa. Quem não estiver gastando dinheiro aqui no seu espaço, está gastando em outro lugar. É verdade. Então, o dinheiro ele está gerando, ele não para. Então, esse dinheiro ele tem que vir para o seu espaço. Verdade. Agora, você tem que gerar esse valor. Você tem que atrair esse dinheiro. E você só atrai mudando. Exatamente. É sobre isso. Eu já quero estar nessa mentoria. É sobre isso. É como a história do sapo, né? Que ele só chegou lá no topo porque ele era mudo. Porque se ele fosse ouvir, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, isso não é para você, você já fez isso, não deu certo, aconteceu assim, você vai ficar sempre naquela bolha. Verdade. Então, isso é maravilhoso. Isso é uma vivência que qualquer pessoa pode levar para a vida. É. E sabe o que eu te digo mais? Eu lembro que eu não comentei com ninguém que eu tinha fechado essa mentoria. Na época, eu não estava com condição financeira de fazer. Não estava, de verdade. E aí eu falei para ela, eu posso dar uma entrada e com as sessões eu ir pagando? E ela, claro, Laís, com certeza, né? Lógico que ela me conhecia e ela só ia fazer as mentorias de acordo com os pagamentos. Mas naquele momento eu não tinha um montante, eu lembro, né? E essa pessoa não era uma pessoa famosa, só para você entender. Só que ela tinha eu percebia que ela tinha os propósitos alinhados com o meu. Então, assim, para mim foi de extrema importância, né, essa pessoa na minha vida. E se eu tenho algo para dizer, se você que é da área da beleza, às vezes está sem direcionamento,
né? Não abra mão disso. Às vezes você fica comentando com um e com outro, com uma amiga, e tipo, você não precisa não disso. Você é até melhor que fulano, né? Eu costumo falar algo assim, bem interessante. Eu prefiro as críticas, às vezes, do que os elogios. Sim. Porque os elogios, eles não permitem que a gente cresça, porque a gente já acha que tá bom demais. Mas quando a gente recebe alguma crítica, algo assim, a gente peraí, realmente, preciso melhorar nisso, preciso. Então, eu gosto muito de realmente saber feedbacks reais e verdadeiros, porque são esses que me fazem crescer. Sim. Né? Então, me ajudou bastante essa mentoria no sentido de me direcionar para aquilo que eu desejava. E aí você pensa assim, só isso aí resolveu? Não. Aí foi quando eu decidi investir em outras coisas. Na época, eu não tinha presença digital, que hoje é extremamente importante. Muito importante. Você tem que estar presente no digital todos os dias. Exatamente. E aí, o que foi que eu fiz? Na época, inclusive, ela é uma amiga minha, maravilhosa, Keila Gabriele, de Maceió. Ela tinha um curso que chamava Masterclass do Instagram. E eu fui para uma turma dela e saí de lá transformada. E tudo que eu aprendi, eu tentei colocar em prática já no mesmo dia. Porque essa aula dela era bem prática. Ela já faça stories aqui com a gente. E eu lembro que eu morria de vergonha. Na época, tinha aqueles filtros do Snapchat, que era aqueles cachorrinhos. Sim. Eu lembro que eu começava a fazer os vídeos só com aqueles cachorrinhos. Imagina que eu achava que eu com aqueles cachorrinhos era mais bonita do que assim, né? Imagine. Por quê? Porque eu tinha vergonha de aparecer. Até eu entender a importância de aparecer de forma real, né? Do jeito que eu sou de verdade. Então, assim, isso tudo foi um processo, foi estudo, foi mentoria. Também, na época, fechei mentoria com essa pessoa para poder me destravar, evoluir. E aí as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma que eu posso lhe dizer sem medo, de uma forma extraordinária. Né? E aí Deus colocou na minha vida pessoas que tinham o mesmo propósito que eu. Né? Hoje eu trabalho com uma marca que eu tenho certeza que em breve será uma das número um aí. Do Brasil, eu não tenho dúvida. Né? Eu penso do mundo, né? Que é a marca da NB Professional, sim, da Nayara Bezerra, que para mim é uma mentora. Eu tenho um orgulho, né, de fazer parte dessa marca que, assim, realmente faz a diferença na vida dos cabeleireiros. Então, Deus fez isso, né? E olha que eu entrei na marca, já na época, no comecinho, sabe? No comecinho da Nayara. E hoje a marca é gigante, ela tem mais de 200 distribuidores pelo Brasil, pelo mundo. E todos os dias vem distribuidor novo. E você tem se destacado na marca, né? Tricampeã, melhor distribuidora da marca, né? Que orgulho, que orgulho. Eu estou há 4 anos no pódio, né? Primeiro ano foi em segundo lugar e os 3 últimos anos em primeiro lugar. Parabéns. E isso, assim, é motivo de muito orgulho para mim, sabe? De tudo que eu passei, hoje mesmo aqui em João Pessoa, passou um filme na minha cabeça. De tudo que eu vivenciei e de que Deus, ele realmente é um Deus que é um Deus de dupla honra. Verdade. Né? E é sobre isso, não desistam dos sonhos de vocês, né? Busquem ajuda. Eu lembro que para eu conseguir, Jean, também chegar onde eu cheguei, quando eu voltei para Maceió, eu precisei vencer um medo. Existem pessoas que vão precisar vencer medos para chegar onde elas desejam chegar. Na época, para muita gente que vai estar assistindo esse podcast, pode ser uma coisa simples. Eu morria de medo de dirigir. Eu já tinha carteira de motorista, eu tinha carro, mas eu tinha medo de dirigir. E aí, quando eu passei, né, por uma separação, eu me vi sozinha com uma bebezinha, para voltar a trabalhar, eu tinha que dirigir. Tinha que desbravar uma cidade. Né? Exatamente, eu não tinha opção. Eu precisei vencer esse medo. Foi fácil, Laís? Não. E para vencer esse medo, amiga, eu também tive que investir. Na época, eu paguei aulas para quem já era habilitado e tinha medo de dirigir. Ou seja, tudo que a gente vai fazer na vida para que a gente possa evoluir e crescer... É um investimento. É um investimento. Você já me falou várias vezes aí, nesse espaço de tempo que você me relatou sua história,
Você falou do investimento da sua primeira mentoria. Sim. Depois você falou do seu investimento com o marketing. Sim. E agora você me falou de um investimento para desenvolver na direção. Sim. Então, tudo isso foi um investimento para o seu crescimento. Exatamente. Mas que Laís se colocou em prática todos eles. Sim. Eu assisti um curso de PNL, né? Sim. Que falava sobre essa questão das redes sociais, do Instagram, de pessoas que têm medo de aparecer. E a gente vê hoje grandes profissionais escondidos e profissionais que não estão preparados, gigantes na internet. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que muitas pessoas têm esse potencial. Então, eu aprendi lá. As pessoas acham que eu não sou tímida, que eu não tenho vergonha, mas eu tenho. E eu tento vencê-las, né? Uhum. Então, assim, lá eu aprendi o seguinte: façam stories para você. Grave um stories todo dia, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mostre o seu espaço, mostre o seu trabalho e poste. Não faça 1, 2, 3, 4, 5 vídeos. Faça um e poste. Se você tiver uma curtida, você já ganhou. Se você tiver uma visualização, você já foi vista. Exatamente. Porque tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Verdade. Então, você precisa ser visto todos os dias. Né? E aí você vai aprimorando, você vai amadurecendo. Como você falou, Jean, eu tinha medo de dirigir. Sim. Quem era Laís se dirigindo há 10 anos atrás? Hoje você viaja, né, para outros estados, você mete a cara, você vai-se embora. Você ama. Muitas vezes você fala para mim, Janiele, eu amo dirigir, mas porque você venceu esse medo, porque você se dedicou a isso, você investiu. Então, hoje a gente vê profissionais que têm medo de cobrar, que têm medo de se posicionar, Sim. que têm medo de aparecer. Sim. Então, esse momento chegou a hora dessa virada de chave. E aproveitando isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Qual foi o momento que você acha que foi assim, Janiele, essa foi a minha virada de chave na minha vida? A mais importante para você? A minha virada de chave mais importante, em que momento você quer que eu fale, assim, de da todos sua que eu passei? vida? Não, você já relatou vários com relação ao seu recomeço, tudo, mas sempre tem aquele momento que você diz assim, não, é agora, eu preciso mudar isso. Mesmo com toda essa sua empolgação, essa sua positividade de sempre, mas mesmo assim você tinha N coisas para recomeçar, como dívidas, como não tinha dinheiro, você trabalhava e no final de semana você não tinha. Ou, como ontem também eu ouvi de uma pessoa, a gente tá rica no sábado e pobre na terça, né? Porque a maioria dos cabeleireiros são assim. Sim, porque precisam entender, na verdade, Janiele, os profissionais da área da beleza, que eles são empresários. Isso. Eles precisam se portar como empresários. Então, não importa se o seu salão é pequeno, médio ou grande. Você precisa ter gestão, é uma empresa, organização. Né? É uma empresa. Então, você precisa saber quanto você ganha, qual é o seu custo mensal na sua empresa, quanto que você vai direcionar para investir em você, na sua carreira. Porque a área da beleza é uma área que ela evolui todos os dias. Então, não adianta você achar, eu sou cabeleireiro há 25 anos, já sei de tudo. Nunca vai saber. Porque é uma área que evolui todos os dias. E não é só a área da beleza. Hoje, né, com a internet, com essa evolução, hoje tem aí a inteligência artificial. Mais do que nunca, todas as profissões precisam estar atualizadas. Né? Porque senão vão ficar para trás. No curso que a gente trouxe aqui para João Pessoa, que é o método Art Visage, muitas profissões serão extintas. E muita gente vai migrar para a área da beleza. E não são amadores. São pessoas que têm faculdade, né, que sabem falar bem, que têm oratória, que sabem sobre gestão, que são organizados. E aí pode ser que essas pessoas tomem esse lugar desses cabeleireiros de anos, porque eles vão vir com técnicas novas e atualizadas. Então, por isso a importância dos profissionais da área da beleza estarem atualizados. Posicionados. Né? Exatamente. E o posicionamento hoje importa demais. Por quê? Porque automaticamente, quando a gente vê alguém, a gente vê a linguagem não verbal do outro. Você vê uma mulher arrumada, bonita, com acessórios, cabelo, né, arrumado. Janiele, do jeito que ela está aqui na minha frente. Quando você olha, você diz, não, essa mulher, ela é o quê? É modelo, é importante, é influencer,
né? Então, assim, a imagem, ela fala por si só, por mais que você não queira. Verdade. Entendeu? Porque às vezes tem gente que, é preconceito. Gente, não é. O nosso cérebro é instantâneo. Verdade. Ele já, você olhou uma pessoa, você já imagina aquilo ali. Não, você falando isso agora aí me passa um filme, né? Assim, quando eu conto, né? Vai chegar esse momento outro dia de a gente fazer um podcast sobre isso, sobre a minha história, né? Sim. Você falando que realmente a linguagem verbal, né? A linguagem não verbal. Isso. Olhando para a pessoa que sou hoje, quando eu me lembro que há 24 anos atrás, eu vendia galinha na feira. Não dá para acreditar. Não dá. Você Pois olha é. e você não imagina essa cena. Certo? Então, assim, tem pessoas que chegam até a mim e criam uma Janiele que ela não existe, sabe? Uhum. Então, assim, ver toda essa trajetória, eu nunca tive medo. Eu sempre fui uma pessoa sanguínea, né? Uhum. Como se diz. E, assim, eu penso em algo, eu vou e faço, sabe? Eu não tenho medo. Eu não faço de qualquer jeito. Tudo Sim. que eu faço pensado, organizado, com propósito. Eu lembro que, na época, eu estava de resguardo. Eu tinha 15 dias que tinha ganho neném. E eu vivia num relacionamento difícil com uma pessoa que tinha condição, mas para mim era um momento difícil financeiramente, porque era um relacionamento que eu não podia ter acesso a muita coisa, né? E eu falo que eu sempre fui empreendedora, porque eu já fiz de tudo um pouco para ter o meu dinheiro. Sim. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estudava numa escola estadual aqui em João Pessoa. Uhum. E meu pai era... A gente até se emociona, né? Uhum. Meu pai era motorista de ônibus. E ele me dava R$2 para levar para a escola e para eu lanchar. E eu falava assim, eu não vou lanchar. Eu guardava aqueles R$2 e toda semana... Não vale não, porque ela tá fazendo chorar. Me veio na mente de falar, né? Moço, tem que ter lenço. E eu não lanchava. Então, toda sexta-feira eu tinha R$10. Por quê, Janiele? Meu pai era motorista de ônibus. Eu sou filha de um homem que não tinha estudo. Minha mãe nunca estudou. Às vezes ela fica até com vergonha quando eu falo isso, mas assim, é para as pessoas entenderem, né? Que só depende da gente. Sim. Que você mudou a sua realidade. Isso. E tenho 2 irmãos, então, uma família de pai, mãe e 3 irmãos. E meu pai, ele não tinha condição, né? A gente estuda em escolas públicas. Eu sou a única formada da família, né? Dos 3 irmãos. E eu vejo a mudança que é a minha vida dentro da minha família, Sim. né? Então, assim, eu guardava aqueles R$2. No final de semana, eu tinha R$10. Às vezes, eu estava com fome. Mesmo tendo tomado café, mas quando dá 9, 10 horas... Adolescente, criança que vai para a escola, que corre, que isso, Sim. que aquilo, sente fome. Sim. Às vezes, quando tinha merenda na escola, eu ia lá e comia, mas eu guardava os meus R$2. Uhum. E quem é do Nordeste conhece a pipoca box. Naquela Sim. época era 10, 15 centavos, não lembro. Aí eu disse assim, eu vou comprar uma pipoca. Agora, isso era naqueles dias que estava no extremo. Tava com muita fome. Isso. E aí eu guardava esse dinheiro e eu comprava as minhas coisas. Porque eu não precisava pedir a meu pai. Sim. Meu pai me daria o que ele pudesse Se você dentro das pedisse, condições né? dele. Mas eu não queria pedir, porque eu sabia que o que ele tinha já era contado. Uhum. Então, desde lá, de criança, eu fui empreendedora. Eu entreguei panfleto em sinais, eu ganhava R$30. Né? Já vendi tantas coisas, pintei capinhas de prova, eu sempre tentei mudar a minha história. Eu não aceitava aquilo ali. Até hoje eu sou assim... Inconformada, entendeu? Então, eu sempre quero crescer, eu tenho objetivos, eu traço minhas metas comigo mesma, eu quero conseguir isso ou aquilo, e eu vou em busca disso. Então, assim, como eu te falei, com 15 dias que eu tinha ganho a minha neném, meu pai chegou, eu estava na casa dele, e ele foi almoçar. Nessa época, ele já era taxista. E aí ele chegou e eu falei assim, pai, eu quero conversar com o senhor. Aí ele falou, tá certo. Ele almoçou, foi no meu quarto. Aí eu falei, o senhor tem um amigo que tem uma batedora de galinha na feira.
fale com ele que eu quero pegar umas galinhas com ele e vender na feira. Ninguém na minha família nunca tinha vendido galinha. Aí eu falei assim, ele falou, galinha? Do nada. Do nada. Aí eu falei, sim, eu vou na banca, corto a galinha, vendo e vou ganhar o meu dinheiro. Com 15 dias. A minha filha ia mamar na feira. E com uns 2, 3 meses depois, eu consegui meu primeiro emprego no shopping. E eu me achei, porque eu fui ser CLT. Sim. E no shopping, E né? no shopping. Vamos combinar? Ganhando 200... Tem um glamour, né? Sair da feira pro shopping, né? Então, já foi assim... Uma evolução. Uma evolução gigante. E aí, meu primeiro salário, carteira assinada, CLT, R$230. Eu me achei rica, né? Não sabia nem o que fazer com tanto dinheiro. Não. Mas aí, eu sempre quis mais. E eu sabia que eu tinha um potencial a mais. E fui em busca de investir em mim mesma, de estudar, de não parar. Quando eu fiz meu primeiro curso de cabeleireira, eu ouvia falar em tricologia, mas naquela época era algo muito distante. Primeiro, aqui não tinha nenhuma. Só quem podia ser tricologista era médicos, da área médica. E tinha uma pós-graduação em São Paulo. Como eu nem tinha terminado meus estudos na época. Eu ia ser tricologista, né? Porque muitas vezes hoje você falou assim, ó, a gente teve um curso agora e foi falado, relatado, que daqui a pouco tempo, profissionais que são advogados, né? De outras áreas, Sim. vão se tornar cabeleireiros. Sim. Mas Já estão. Uhum. Eu tenho dentista, advogado, Pronto, que hoje é cabeleireiro. Isso hoje, né? Mas há 20, 30 anos atrás, quem ia ser cabeleireira era quem não tinha estudo. Exatamente. Era mulheres separadas. Isso. Existia um preconceito gigante, né? Naquela época. E eu ainda passei por isso, né? Mas eu sempre tive uma postura de um posicionamento diferente. Eu não tinha condição, mas eu sabia o que eu queria. Então, eu busquei estudar, trabalhar e tentar mudar aquela história, né? Como a gente falou no início, eu coloquei meu salão na minha sala com 2 crianças, um salão super simples. E com 6 meses que eu coloquei o meu primeiro salão, parece que Deus colocou fermento assim, e ele inchou. Eu tive que sair da sala de minha casa e alugar o meu primeiro espaço. E daí eu fui só crescendo, 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 mas o sonho guardado. Até chegar o tempo que eu disse, não, agora eu vou estudar. Então, eu fui estudar, fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação. A faculdade, ela me abriu portas, né? O conhecimento me abriu portas. O conhecimento me trouxe condições. O conhecimento me trouxe valor. Sim. Então, assim, as pessoas hoje veem em mim outra Janiele. Exatamente. Mas porque eu soube me posicionar. Porque só a técnica não era o suficiente. Não. Você era muito boa no que você fazia. Na minha mas mentoria, você entendeu que para você crescer, você precisaria se posicionar e ter conhecimento. Então, você foi em busca disso. Sim. Porque muita gente, sabe, Janiele, hoje eu vejo muitos profissionais preocupados só com a parte da estética do ambiente. Ah, eu quero a melhor cadeira, eu quero o melhor lavatório, eu quero a melhor tesoura. Mas não se preocupa com ele, Sim. com o capital dele, o capital visual, com o conhecimento. Nossa. Porque isso é o principal. O que vai fazer o cliente voltar para o teu salão é o teu conhecimento, é o que você vai entregar para ele, de diferente do que tem no mercado. Porque cabeleireiro hoje tem em toda a rua, se você observar. Mas cada um tem o seu diferencial. E você precisa saber do seu valor, para que você possa realmente ter o êxito que você teve. Eu diria que você é imparável. Essa é a palavra. Obrigada, obrigada. De verdade, assim, você com essa sua fala me lembra, assim, quantos profissionais eu vejo. Eu vou, às vezes, em algum salão ou outro visitar um profissional. E eu chego, o profissional tá de sandália havaiana, tá com o cabelo sujo. Quantas manicures, às vezes, a gente vai, ela fica lá na posiçãozinha dela fazendo unha, e ela está sendo vista pela cliente dela. Não estou falando de nenhum profissional, mas isso é para que eles se olhem diferente, se enxerguem diferente. Porque como profissionais diferenciados no mercado. A maior vitrine do seu espaço, seja o salão, seja a clínica, seja um espaço só de unhas, um espaço só de maquiagem, seja o que for. Você é a maior vitrine. Então, todo cliente que chega no seu espaço, a primeira pessoa que ele vai observar é você. Então, não precisa ser a roupa mais cara. Hoje a gente tem aí Shopee, tem tantas, exatamente. né, que vendem roupas que
te dá uma apresentação Sim. legal. Então, assim, investe numa roupa legal, faz uma maquiagem simples, deixa o teu cabelo arrumado. Se eu sou cabeleireira, eu tenho que ter um cabelo bonito, apresentável. Se eu faço unha, a minha unha ela tem que estar bonita. Exatamente. Imagina que eu sou dentista, você chega no meu espaço e meus dentes estão quebrados, estão com cáries. Você iria ter confiança em mim? Não. Outra coisa também que eu sempre falo, tenta ser referência em algo. Né? Se você é cabeleireiro, você é especialista em quê? Eu sou especialista em cortes, eu sou especialista em mecha, Isso. eu sou especialista em alinhamento, porque as pessoas vão procurar uma referência. Eles querem que você tenha uma especialidade em algo. Exatamente. Exemplo, você está doente, você está com problema no coração, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um cardiologista? Cardiologista, com certeza. Entendeu? Então, para esse médico ser um cardiologista, ele passou 10 anos estudando. E né? depois se E aperfeiçoou. depois ele foi lá se aperfeiçoar e ele continua. Então, tem pessoas que vai no Senac, vai em qualquer outro lugar, faz um simples curso na área da beleza, pega um secador, uma chapinha e já é o maior profissional. Não para ali. Você não é, você está sendo construído. Invista em você, invista na sua carreira, invista no seu espaço, invista em bons produtos, que é isso que vai trazer o diferencial. Outra coisa também que você relatou foi como você queria chegar ao seu cliente. A questão da dor do nosso cliente, Sim. a questão da dor do meu paciente. Sim. Eu atendo muitas pessoas que têm alopecia androgenética, que têm alopecia fibrosante frontal, que têm patologias de couro cabeludo. E não é fácil você chegar na dor do paciente. Sim. Então, você tem que ter uma sensibilidade. Você tem que tratar o seu paciente ou o seu cliente com propósito. Ele é único. Não tem que ser protocolos engessados. Sim. Você tem que olhar para aquela pessoa e identificar realmente a necessidade dela, qual a dor dela. Exatamente. Né? E trazer para ela aquilo que ela foi até você buscar. Eu acho que ouvir, né? Hoje as pessoas elas não param para ouvir o outro. Hoje eu acho que a maioria das pessoas estão no automático, essa é a verdade. E às vezes você deixa de crescer no seu ambiente de trabalho, evoluir, porque você não está observando, né, o seu cliente, você não está ouvindo. Pode observar que hoje os visagistas que estão em alta no mercado são profissionais que passaram a ter uma escuta do cliente, de observar, de falar como você quer se sentir depois desse corte. Um exemplo, né, no caso do Juarez Leite, que eu trouxe recentemente para Maceió. Então, assim, ouvir aquela pessoa que está ali buscando o seu trabalho, buscando a sua especialidade, né? Isso é muito importante, isso vai fazer total diferença. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, por conta dessa escuta, o Juarez Leite tem fila de espera para corte de cabelo e cobra R$4.000. Em um corte. Em um corte. E aí, às vezes, tem gente na internet que pensa assim, mentira, menino, isso é coisa de internet. Gente, eu conheci um cliente dele, nós tivemos um momento de jantar, que esse cliente foi lá conversar com ele, e aí o cliente me relatou, não, eu fui daqui de Maceió para Cuiabá, que é a cidade dele, para fazer um corte no meu cabelo e já agendei para dezembro. O corte é R$4.000, o cliente, além dos R$4.000, pagou a passagem, a hospedagem, alimentação Isso. E outras coisas pelo caminho. Outro exemplo que eu vou lhe dar recente, quem já viu aí que explodiu o morango do amor no mercado? Tem um confeiteiro que ele agora está morando em São Paulo, mas ele é do Maranhão, que é o Denison, que ele faz aqueles morangos do amor, que eu acho que vocês já viram. Sim, sim. Na Virgínia, com algum famoso aí. Carlinhos Maia. Exatamente. Gente, aquele morango do amor, ele custa realmente R$2.300. Laís, como é que você sabe? Eu comprei um morango daquele. Recentemente teve uma convenção da NB e nós, distribuidores, nos juntamos e presenteamos Nayara com ele. E sabe uma coisa engraçada, Janiele? Eu tive que implorar para comprar um morango do amor. Vem 9 morangos numa caixa, muito bonita, por sinal, mas era simplesmente morango com doce, que custa R$2.300 e que tem fila de espera para comprar. Então, talvez você não esteja faturando o que você deseja faturar, porque você ainda não entendeu o seu devido valor e você ainda não se posicionou nesse mercado tão competitivo. Nesse caso do Juarez,
e do morango do amor, o que ele gerou? Preço ou valor? Com certeza, valor. Valor. E o que a maioria dos profissionais na área da beleza, da saúde capilar, elas geram? Preço. Elas se prendem a isso. Então, elas precisam se desprender e gerar esse valor, esse desejo nas pessoas. Porque quem vai no Juarez e paga 4.000, ele vai até Janiele e também paga. Porque Janiele gerou valor. Exatamente. Né? Então, assim, isso só depende do profissional, né? É o que a gente vem falando, relatando durante todo esse podcast. Sim. Deixa eu te perguntar, Laís, que conselho você deixaria para profissionais na área da beleza, da saúde capilar? Que conselho, assim, dentro de tudo, eu acho que tudo que você já falou aqui já serve como conselho, né? Sempre estar buscando, investindo, sim, não parar, sabe? Trazer esse valor para dentro do seu espaço, para dentro de si. Mas hoje, um conselho que você traria para essas pessoas? Primeiro, que para você chegar aonde você deseja chegar, você vai precisar ter coragem. Você vai precisar sair da sua zona de conforto. Estar na zona de conforto, o nome já diz, é confortável, é bom. O nosso corpo, ele não quer sair da zona de conforto, né? Essa é a verdade. Então, para a gente crescer e chegar onde a gente precisa chegar, a gente precisa sair dessa zona de conforto. E a maioria das vezes, para que a gente consiga sair dessa zona de conforto, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de pessoas que já chegaram aonde a gente deseja chegar e que segurem na nossa mão e nos acompanhem para a gente conseguir os resultados que a gente deseja. Porque assim como eu relatei que há anos atrás eu precisei dessa ajuda, porque eu era excelente, eu tinha um potencial imenso, mas eu estava travada. Eu precisava destravar. E através desse destrave, a minha vida mudou completamente, né? Hoje, eu já viajei para alguns países, né? Dubai, Itália, vou agora para Suíça, Portugal, graças a esse destrave, né? Parece bobagem, né? Mas começou lá atrás, né? Foi um sonho lá atrás, né? Exatamente. Que para você era algo impossível. Sim, sim, algo impossível. Era uma menina sonhadora, né? Exatamente. E aí eu saí da minha zona de conforto, né? Eu tive que realmente sair da zona de conforto e realmente agir. Porque eu tenho uma frase que eu falo muito, que é muito forte, que é movimento gera movimento. É a minha frase. Porque a partir do momento que a gente começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Eu trabalho muito com evento e, às vezes, a venda de ingresso, as pessoas só querem comprar muito próximo do evento. E aí eu comecei a fazer live. Eu não era de fazer live. Eu amo hoje em dia fazer live. Porque a live, ela faz com que você tenha ali aquela troca, conecte, né, com a sua audiência. E hoje é onde eu mais vendo ingressos em live. Quando eu abro live, que começa a falar, termina a live, aí o pessoal, quero meu ingresso, quero. Você entende? Então, assim, foi fácil, né, chegar, porque a gente tem medo. Eu acho que todo mundo tem um pouco de medo. Às vezes a gente não quer admitir. Sim. Mas a gente tem medo. Mas vai com medo mesmo, que vai dar certo, né? Então, se prepara, procura pessoas que vão te levar para esse próximo nível. É algo também que, para mim, é muito forte. Para que você consiga chegar no próximo nível, você vai pagar, porque você vai precisar de acessos, né? E os acessos que você quer ter, você vai precisar pagar para ter. Tem que pagar. É a verdade, né? Tipo, eu participo de vários cursos... Quanto você não investiu? Muito, já. Quanto eu não tive que investir? Laís, quando eu fazia faculdade, na época que eu entrei na faculdade, eu perdi meu pai. Sim. Nesse mesmo ano. E também me separei. Fiquei com 2 filhos adolescentes, 14 e 16 anos, que eu acho que é a fase mais difícil, né? Graças a Deus deu tudo certo. E eu precisava estudar, fazer um curso de farmácia não é fácil. Né? A gente paga química, orgânica, inorgânica, quantitativa, qualitativa, cálculo 1, 2, não sei o que. N coisas. E aquele meu primeiro período, eu estava aprendendo, né? Estava fora de sala de aula há muito tempo e eu estava me readaptando. Então, acostumada a sair de casa 8 horas da manhã. Os meninos iam para a escola, eu levantava, acordava, aí organizava o apartamento,
Aí fazia almoço, deixava tudo pronto, porque eu só iria chegar à noite. E inventei uma faculdade, né? E às vezes a minha filha na época... Saiu da sua zona de conforto, Exatamente. porque não foi algo assim fácil. Não. Você Eram teve 5 que anos, abdicar né? de muita coisa. De muita coisa. E ainda mais uma despesa, né? E aí eu lembro Entre que a parte do investimento Entre que a a gente parte do fala investimento. tanto. E aí eu lembro que a minha filha sempre falava assim, quando dava mais ou menos 4h30, 5 horas, eu corria para ver se dava tempo. Eu sair mais cedo do salão, para passar em casa, para organizar a janta, para correr para a faculdade, para estar na faculdade de 7 horas. E muitas vezes eu não conseguia. E eu falava assim, meu Deus, o que mais me angustia é quando dá 4h30, 5 horas, que a Andressa fala assim, mãe, tu vai dar tempo para passar em casa para fazer alguma coisa para jantar? E muitas vezes não dava. Aí eu disse, vira aí, né? E eu ia para a faculdade cansada. Às vezes eu dizia assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada do que eu estou fazendo aqui, né? E permaneci. E aí passou esse primeiro período, as minhas provas, as notas foram um fracasso. Porque eu trabalhava o dia inteiro e ia fazer prova à noite. Como é que eu ia conseguir? Ali eu aprendi que eu tinha que investir em tempo, não só o investimento financeiro. E a partir daquele semestre eu fiquei super mal, eu fiquei decepcionada comigo mesma e dizia assim, eu preciso tirar notas boas, porque eu não posso perder nenhuma disciplina. Eu não posso terminar a faculdade e ficar devendo nenhuma disciplina, porque eu não vou ter tempo. Mas você entende que em outro momento, outra pessoa poderia ter dito assim, isso aqui não é pra mim, Sim, tá muito pesado. Isso. Tá muito... Talvez até você tenha pensado isso. Eu pensei isso. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, não, o meu sonho é ser tricologista. O meu sonho é crescer, é sair disso aqui. Eu estava cansada de trabalhar e não ter dinheiro. Eu estava cansada de trabalhar e não poder levar meus filhos para almoçar num restaurante bom no final de semana, para viajar, para comprar algo que eles tinham desejo, para que eu mesma me realizasse como mulher, de passar numa loja, eu amei essa bolsa, eu vou comprar ela. Você é mulher, você sabe disso, né? Sim. Então, assim, eu trabalhava, mas Janiele não saía daquilo ali. Eu tinha um potencial gigante, as clientes amavam o meu trabalho, mas eu não tinha valor. Então, a partir daquele primeiro semestre, com aquela quantidade de notas horríveis, eu determinei que todas as minhas provas eu não iria trabalhar. Então, semana de prova, eu fechava a minha agenda. Eu passava uma semana em casa estudando, e meus filhos viram isso muitas vezes. Eu pagava a aula particular de todas as disciplinas de cálculo e de química, porque eu não queria perder. E eu não perdi nenhuma delas. Mais uma vez, o que a gente vem falando desde o começo desse podcast, para que a gente cresça, para que a gente consiga alcançar os resultados que a gente deseja, a gente precisa investir. Investir. Então, no seu caso, foi tempo que você teve que abdicar do seu pra faturamento estudar, do salão, porque querendo ou não, você não estava no salão, não rendia, estava deixando de faturar. Isso. Mas você estava pensando no futuro. Ótimo. Então, assim, uma vez meu filho falou assim, mãe, você me dá exemplo muitas vezes sem você falar nada. Eu não sei como você consegue acordar, fazer almoço, cuidar da casa, lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo. E as pessoas achando que minha vida era um mar de rosas. Um mar de rosa, porque as pessoas pensam isso da sua vida. E ainda ir para a faculdade, estudar, eu chegava 10, 11 horas em casa. Às vezes eu estava na faculdade morta, dormindo, mas eu estava ali. E tive muitos amigos que me ajudaram na faculdade, um grupo que Deus colocou na minha vida até hoje. Então, assim, todo semestre de prova, eu fechava a minha agenda de segunda a sexta-feira. Eu pagava aula particular, eu estudava o dia inteiro. Eu só sei aprender se eu ler e escrever. Então, eu lia todo o conteúdo e eu escrevia todo o conteúdo. E chegava na hora da prova, às vezes sumia, porque a minha mente estava cansada. E eu dizia assim, Senhor, eu estudei tanto, né? Aí eu ia para a palavra, eu dizia, o Senhor diz, esforça-te que eu te ajudarei. Então, assim, tudo é investimento, tudo é tempo e tudo é uma geração de valor, né? E para a gente já ir para os finalzinhos, Laíse, hoje, olhando para trás, o que mais te orgulha na tua trajetória? Minha coragem. Minha coragem de não ter desistido, mesmo em meio a muita dor, sofrimento, né? Eu acho que quando a gente tem questões emocionais envolvidas, é muito pesado, né? Às vezes a gente
tem que se levantar com o coração dilacerado, né? E eu acho que a minha coragem realmente é um exemplo. Por isso que eu sempre digo, não desistam dos seus sonhos, né? Eu creio que quantas vezes você precisar recomeçar, recomece. E eu falo muito isso. Eu digo, gente, se eu precisar recomeçar hoje de novo, eu vou recomeçar, eu vou ter sucesso de novo. Sim. Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer, entende? Então, é sobre isso. E eu tenho certeza que quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai buscando, né? Hoje a gente já vai buscando outros tipos de... Você vai galgando a cada dia, vai subindo um degrauzinho a cada dia. Exatamente. Ninguém começa aqui. Não. Hoje eu já estou com outro projeto que eu ainda não posso contar, mas eu já preciso sei. urgentemente falar inglês. Então, para que esse projeto ele flua de uma forma tranquila, eu preciso aprender a falar inglês. Vai ser fácil? Não. É um desafio, né? Então, eu poderia muito bem, já está bom aqui, já está confortável, né? Já tenho uma loja, já trabalho com eventos, já estou... Tá bom. Não está bom, né? Então, eu acho que a vida é essa constante evolução. É o que faz sentido, né? A gente acordar, né? A gente proporcionar o melhor para a nossa família. Verdade. Né? Então, hoje eu tenho a minha filha com 13 anos, que é o presente que Deus me deu, que eu digo sempre a ela, filha, você é um presente de Deus na minha vida. Né? E, assim, hoje de manhã, a primeira coisa que eu acordei já foi falar com ela, filha, te amo, queria fazer videochamada adolescente, vocês sabem como é. Se mãe, agora não. Né? Mas, assim, é um presente de Deus e a gente faz justamente pensando em proporcionar o melhor para aquelas pessoas que a gente ama, né? E a nossa evolução. E quando você faz algo que transforma a vida de outras pessoas, aí é que tem um significado diferente. Né? Então, eu vejo muito dessa forma. Hoje, o que eu faço transforma vidas, porque vidas são transformadas através de conhecimento. Quantas pessoas mudaram as suas histórias através de um evento que participaram que mudou a sua rota, né? Que de repente você, poxa, estou aqui pensando em desistir. De repente você vê aquela pessoa contando a história dela. Poxa, eu passei por isso aqui, ó. Quase que eu desistia, mas eu não desisti. Hoje eu cheguei aqui onde eu cheguei, né? Eu fico muito feliz também quando eu vejo hoje ex-alunas que falam assim... Professora, eu paguei a faculdade da minha filha, sabe? Você me ensinou isso, isso e isso. Oi, Jean, olha, meu salão tá assim, eu consegui isso. Então, assim, é o crescimento daquela pessoa. Sim. Tem uma frase que eu levo muito comigo, eu sempre falava isso para os meus alunos, que é muito bom quando as pessoas passam em nossas vidas e deixam algo bom, positivo, né? Então, que você, que a gente possa ser sempre essa pessoa positiva na frente, na vida das pessoas, trazendo algo de bom, que venha abrir a mente delas, que venham para o crescimento delas, né? E fazendo essa mesma pergunta para mim mesma, né? Eu sou muito, muito orgulhosa de mim na questão da coragem, da força, da fé, sabe, Laís? Que... sabemos que se a gente não tiver essa coragem, essa força, a gente para, né? E algo bem importante que eu trago dentro da mentoria Alavanca Start é a questão do propósito. Sim. Quando essa mentoria nasceu no meu coração, que eu falo que ela vem do coração de Deus, que ela é um projeto de Deus, que ela já nasceu há um tempo e eu vinha... né, levando, porque tudo tem um tempo, né? Sim, tudo tem um tempo. Eu sempre falo assim, que ela venha com propósito, ela tem um propósito, né? De transformar vidas, né? De transformar pessoas, né? De trazer essa mudança de vida, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, na vida das pessoas que vão estar assistindo esse podcast, que vão estar acessando a mentoria. Então, hoje eu me orgulho muito de ser mentora, de ser mãe, de ser mulher, né? De ser realizada, porque eu me sinto uma mulher realizada de verdade, como você. Isso é visível, né? O olho brilhando, pele bonita, cabelo bonito. Então, assim, muito feliz. Quero agradecer a você por partilhar, por contar a sua história, por poder dividir esse momento comigo. Pela primeira vez. Eu que agradeço. E eu quero estar nessa mentoria, viu? Com certeza estaremos juntas, né? Então, assim, que Deus possa continuar te abençoando,
te levando a sonhos cada dia mais altos, porque eu sei que você tem esse potencial, que você nasceu para isso, porque o seu propósito também é transformar vidas, porque eu já estive com você em vários eventos e eu sei do seu amor, que vem assim, é um amor infinito. E é isso. Gratidão por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, né? Como eu falei no começo do podcast, me sinto honrada por esse momento. Eu sei que esse é o primeiro de muitos que vão acontecer e de que vão abençoar tantas vidas, sabe? Porque a gente não sabe em quanto tempo as pessoas vão estar assistindo, mas eu tenho certeza que quem assistir vai ser impactado e tem muito mais histórias para eles conhecerem. Verdade. É isso. Obrigada. Que agradeço.